Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, trazendo para vocês mais uma videoaula resolvendo exercícios. E hoje eu estou no exercício 1.6 sobre estrutura condicional, if e else. No total são dois exercícios sobre esse assunto, if e else, o 1.6 e 1.7. Vamos dar início à resolução da primeira lista, que tem um total de 10 questões, sendo duas delas desafios. Ok? Lembrando que essas resoluções são principalmente dedicadas aos alunos do técnico integrado em informática e também do subsequente em informática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do campus Parelhas, mas pode também ser visto por todos, assim como a resolução. Lembrando que a resolução de todas essas questões vão estar aí na descrição, e também o link para ter acesso a essa lista também vai estar aí na descrição. Então, vamos lá. Na primeira questão temos: faça um programa para determinar se o número informado pelo usuário é divisível por 2. Coloquei um comentário que diz o seguinte: um número é divisível por outro quando o seu resto é igual a zero. Isso quer dizer que para a gente verificar se o número que a gente vai receber é divisível por 2, a gente tem que verificar se o seu resto é igual a zero. Então vamos lá. Aqui no deve ser mais, vamos criar um novo arquivo e vamos iniciar com hashtag include iostream. Fazendo o nosso cabeçalho, using namespace std, main, e agora vamos lá. Primeira coisa é que temos que receber um valor inteiro. Então vamos criar uma variável do tipo inteiro com nome número. Vamos pedir esse número. Digite um número inteiro. Lembrando que não vamos utilizar acentos, né? Porque o C++ tem problemas na utilização de acentos. A gente pede o valor e vamos receber esse valor com o CIN. Então, CIN número. Agora, temos que testar se esse número, o resto dele é igual a zero quando ele é dividido por 2. Então, vamos utilizar a estrutura condicional if. Então, se número, para a gente verificar o resto, a gente utiliza no C++ o símbolo de porcento, que na verdade significa módulo. Então, número módulo 2, ou seja, isso aqui vai nos retornar o resto da divisão de número por 2. Então, se essa divisão tiver resto igual a zero, significa que o nosso número é divisível por 2. Então, a gente tem que informar cout esse número, sem acento, é divisível por 2. E ponto e vírgula no final. Se não, cout esse número não é divisível por 2. Opa, ponto vírgula no final também. Então aqui nós temos, vamos executar, compilar e executar na verdade, e temos o seguinte no nosso programa. Inicialmente, a gente cria a variável do tipo inteiro, com nome número, e pede esse valor. Pede para a gente digitar um número inteiro. Então, por exemplo, vamos digitar o 12. Ele vai pegar esse 12 e vai salvar e receber com o CIN e vai salvar na variável número. Então, ele vai testar se, que é o if, é o nosso if, número módulo de 2 foi igual a zero, que no caso, número módulo de 2 vai ser o resto de número quando divisível por 2. Se eu colocasse módulo 3, e aqui daria o resto quando divisível por 3. Então, no caso aqui, qual o resto de 12 por 2? O resto é zero, porque ele é divisível por 2. Então, vai entrar aqui e vai dizer que esse número é divisível por 2, como a gente vai verificar. Esse número é divisível por 2. Porém, se não for igual a zero, ele vai entrar aqui no else e vai dizer que não é divisível. Como é o caso, por exemplo, do número 13. O número 13, quando dividido por 2, ele nos dá resto igual a 1. Então, ele não vai entrar nesse if, já que aqui, número mod 2 vai nos retornar 1, que é diferente de 0. Então, ele vai dizer que não é divisível por 2. Ok? Então, essa é a nossa primeira questão. Dando continuidade, temos a questão 2, que é faça um programa que calcula e mostra a área de um círculo e a área de um retângulo. Ao final, exiba na tela qual das duas áreas é maior. Umas observações que eu coloquei foi o seguinte: a área do círculo é igual a
π vezes raio ao quadrado, que considere π igual a 3,1415, ou então só 3,14. E a área do retângulo é base vezes altura. Então a gente já sabe que a gente vai ter que pedir o raio, a base e a altura, porque é o que a gente quer calcular. São informações que a gente precisa para calcular o que a gente quer, né? Então vamos fazer aqui o nosso cabeçalho. Feito o cabeçalho, a gente terá que criar pelo menos 3 variáveis, que são as variáveis que vai receber a altura e a base do retângulo e o raio do nosso círculo. Todas elas podem ser do tipo doble, porque esses são medidas de lados, então eles podem ter casas decimais. Então vamos com o tipo doble, vamos criar 3 variáveis, sendo altura, base e o raio, ponto vírgula. Então vamos agora pedir o valor inicialmente do raio do círculo. Digite o raio do círculo e salvar esse valor na variável raio. Depois disso, vamos pedir, digite a base do retângulo, sin base. Por último, aqui que vamos receber, digite a altura do retângulo. Então, pegamos as informações necessárias das duas formas geométricas, vamos salvar aqui em altura, e vamos calcular agora suas áreas conforme a que a gente utilizou aquelas fórmulas conforme aquelas fórmulas que eu mostrei, na verdade. Então, vamos ter que criar aqui pelo menos 2 variáveis, que no caso seria área, círculo, e ela vai receber o quê? Ela vai receber π, mas quem é π? Π é 3.14, vamos utilizar só 3.14, poderia ser 3.1415, mas vamos utilizar só 3.14, vezes raio ao quadrado. Raio ao quadrado é a mesma coisa de raio vezes raio. Então, a área do círculo vai receber 3,14 vezes raio. Agora vamos criar outra variável que vai receber área retângulo. E aqui, como a gente viu, é altura vezes base. Então, já calculamos a área do círculo, já calculamos a área do retângulo. Agora precisamos ver qual das duas é maior. Então, vamos verificar se a área do círculo é maior do que a área retângulo, no caso as variáveis, então a gente forma a área do círculo é maior. Então agora a gente pode botar um else, que senão a área do retângulo é maior. Não, a gente não pode fazer isso, uma vez que a área do retângulo pode ser igual à área do círculo. Então a gente teria que utilizar um else if, se a área área retângulo sendo maior do que a área do círculo. Nisso a gente informa que a área do retângulo é maior. E por fim, se nem for a área do retângulo nem a área do círculo que são maiores, então isso só quer dizer que ambas áreas são iguais. Quando nenhum é maior, quando eles não são quando um não é maior do que o outro, significa que eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo valor. E aqui, se eu não me engano, qual das duas áreas é maior? Se estivesse dizendo qual seria a menor também, a maior e a menor, a gente botaria a área do retângulo é maior e a do círculo é menor. Mas isso aqui não está pedindo. E terminamos nossa segunda questão. Vamos executar e compilar. E aqui a gente executando, a gente criou 3 variáveis, altura, base e raio, do tipo doble. E estamos pedindo o valor do raio. Então vamos digitar que o raio é 12. Ele vai salvar na variável raio. Após isso, ele vai pedir a base do retângulo. Eu vou digitar também vamos digitar com 14. Por fim, está pedindo a altura. Eu vou digitar um 13.7, já que a gente está utilizando medidas do tipo doble, ou seja, com casas decimais. Vou dar um Enter e vai salvar também na variável altura. Depois disso, ele vai criar 2 variáveis aqui, ó. Primeiro ele cria uma, que é a área do círculo, que vai receber π, que é esse valor aqui,
vezes raio, que é a mesma coisa de raio ao quadrado. Okay? No caso, o raio é 12. Então, seria π vezes 12 vezes 12. Depois vai receber a área do retângulo, outra variável que a gente cria, do tipo doble também, que vai receber a altura, que no caso aqui seria 13,7, vezes a base, que seria 14. Depois disso ele vai comparar. Se a área do círculo, que é esse valor aqui, ó, desse cálculo, for maior do que a área do retângulo, a gente forma ele com um Cout. A área do círculo é maior. Se não, e se a área do retângulo for maior do que a área do círculo, a área do retângulo é maior. E se não for também, ou seja, nenhuma é maior do que a outra, quer dizer que ambas as áreas são iguais. Okay? Então vamos dar um Enter. E aqui ele nos disse que a área do círculo é maior. Ok? Então, vamos fechar e vamos para a próxima questão. Questão 3 diz o seguinte. Escreva um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8. Caso o valor somado seja menor ou igual a 20, esse deverá ser apresentado subtraindo-se 5. Então, a gente já tem sabendo que a gente vai ter que ler dois números e efetuar uma adição. Para a gente ler dois números, a gente precisa inicialmente, após criar o nosso cabeçalho, a gente vai precisar criar a variável desses dois números. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, são números de que tipo? Não específico o tipo, então vamos utilizar o tipo doble, que a gente vai atingir também números flutuantes, números com casas decimais, e vamos pedir, vamos criar a variável número 1 e número 2. Então vamos aqui pedir, digite um número. Vamos pedir esse número e vamos salvar na variável número 1. Vamos lê-lo e salvá-lo na variável número 1. Depois a gente pede mais um número. E a gente vai salvar na variável número 2. Então, a gente agora tem que efetuar a adição. Então, vamos criar aqui uma variável, adição, do tipo doble. Criamos essa variável e ela vai receber número 1 mais número 2. Pronto? Feito isso, agora a gente tem que testar. Se a adição for maior do que 20, a gente vai ter que apresentá-la como sendo mais 8. Então a gente pode usar Cout adição mais 8 e o ponto vírgula. Se não, ou seja, se ela não for maior do que 20, consequentemente ela deve ser igual a 20 ou menor do que 20. Então a gente subtrai 5. Então a gente vai apresentar o valor menos 5. Ok? Então vamos, é basicamente isso, bem simples essa aqui também. Vamos compilar e executar. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente criou duas variáveis do tipo doble, número 1 e número 2. A gente está pedindo o valor do primeiro número e vai salvar na variável número 1, que seria aqui 13, por exemplo. A gente vai estar pedindo mais um número que vai salvar na variável número 2. Vou dar, por exemplo, aqui um 8. A soma entre elas vai ser salva aqui nessa variável que a gente também está criando do tipo doble, adição, que vai receber número 1 mais número 2. A gente vai, então, por exemplo, aqui, 13 mais 8, a adição vai receber o quê? 21. Aí a gente vai verificar se a adição, que no caso seria, nesse caso aqui, do nosso programa, 21 for maior do que 20, sim, é verdade. Então, a gente vai exibir o valor de adição, que é 21 mais 8. Então, vai aparecer 29 para a gente. Mas se não fosse o caso, ele não fosse maior do que 20, ele ia apresentar a adição, ou seja, vamos ver que aqui em vez de um 8, fosse um 6. 13 mais 6, 19. 19 é maior do que 20? Não. Então, a gente ia apresentar 19 menos 5, que seria 14. Vamos verificar o primeiro caso, onde ele é maior do que 20. A gente recebe 29, como eu falei. E no caso em que ele é menor do que 20, a gente teria o 14. 13 mais 6, 19. Porém, menos 5, por ser menor do que 20, 14. E é exatamente assim que a gente finaliza essa questão. Vamos para a próxima. Chegamos na questão 4. Faça um algoritmo que pede um número inteiro ao usuário. Caso o número seja par, exiba o seu triplo. Caso seja ímpar, informe seu dobro. Então, eu fiz aqui um comentário e um número é par quando ele é divisível por 2. O
que nos faz lembrar aquilo lá de cima, onde um número é divisível por outro quando o seu resto é igual a zero. Então a gente deve trabalhar com módulos. Então vamos lá. Faça um algoritmo que pede um número inteiro ao usuário. O primeiro passo é a gente criar, cadê aqui o nosso cabeçalho, na verdade. E após a gente fazer o nosso cabeçalho, a gente deve criar uma variável do tipo inteiro, como ele especificou o tipo, do tipo número, do tipo int, no caso, com nome número, por exemplo. E vamos pedir esse valor. Digite um número. E vamos receber e salvar nessa variável número. Como eu falei, para ele ser um número par, ele deve ser divisível por 2. Então, como a gente verifica se ele é divisível por 2? A gente faz o seguinte: se número módulo 2 for igual a zero, ou seja, o resto da divisão do número que está na variável número por 2 for igual a zero, isso significa que ele é divisível por 2 e, consequentemente, ele é par. Então, a gente tem que exibir o valor de Q. Quando o número for par, a gente vai exibir o seu triplo. Então, seria número vezes 3 para calcular o seu triplo. Se não, ou seja, se ele não for dividido por 2, ele não é par, consequentemente ele é ímpar. Então, else, se não, cout, a gente vai exibir cout, número vezes 2, porque é o seu dobro. Então, vamos executar e compilar. Então, aqui no nosso código, a gente criou a variável tipo número, quer dizer, do tipo int, com o nome número. A gente está pedindo esse valor e vai recebê-lo. Por exemplo, vou digitar o número 14. Se o resto da divisão, que no caso seria aqui o módulo, de 14 por 2 for igual a zero, 14 quando dividido por 2 dá resto o quê? Dá resto zero. Zero é igual a zero? Sim. Então a gente vai retornar o seu triplo. Vai retornar 14 vezes 3, que seria quanto, Pedro? Seria 42. Porém, se fosse um número ímpar, como 13, por exemplo, onde o resto da divisão por 2 é 1 e não se encontra nessa igualdade, senão a gente exibiria o seu dobro, que seria vezes 2, ou seja, 13 vezes 2, 26. Um exemplo. Com 14 primeiro, que seria o seu triplo, a gente retornou o seu triplo, né? 42. E com um número ímpar, como o 13, como eu falei, que seria o seu dobro, ou seja, 26. Certo? Então, é basicamente isso e terminamos mais uma questão. Agora vamos aqui para a questão 5, onde diz o seguinte: faça um programa que pede 5 números ao usuário. Exiba quantos números digitados foram exatamente iguais a 3. Então, vamos pensar. A gente tem que pedir 5 números, o que significa que a gente vai criar 5 variáveis. Depois, a gente tem que verificar se cada variável é igual ou não de 3. Se todas as variáveis, e toda vez que a gente tiver uma variável igual a 3, a gente deve somar mais um em um contador. Esse contador começa com quanto? Começa valendo 0, porque de início ela não tem nenhum valor ainda atribuído assim. Então, a gente vai utilizar essa variável para contar. Vamos ver aqui na prática. Primeiramente, vamos criar 5 variáveis. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Depois disso, vamos criar mais uma variável aqui tipo inteiro, que será o contador de 3. Esse contador de 3 vai começar com 0, então nenhum número ainda é igual a 0. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pedir cout, digite um número. Digite um número. Ele vai receber esse número utilizando o CIN e vai guardar na variável número 1. A gente vai repetir isso para as 5 variáveis. E é o que a gente vai fazer agora. Pedindo os 5 números, como a gente fez aqui, e recebendo todos eles nas variáveis, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Vamos agora verificar se essas variáveis são igual a 3. Se os números digitados e salvos nessas variáveis são igual a 3. Então, se número 1, que seria a primeira variável, for igual a 3, então a gente vai
contar mais um para o contador de 3. A gente vai acrescentar um número ao contador de 3. Então, contador de 3 recebe contador de 3 mais 1. Okay? Que no caso seria o valor inicial de contador de 3 mais 1. No caso aqui, 0 mais 1, 1. Else. E depois disso vamos fazer para todas as variáveis. Else if. Se não, quer dizer, a gente não pode utilizar o else if, a gente tem que utilizar o if, porque a gente está falando de variáveis diferentes. Se eu utilizasse else if, quando ele entrasse aqui, ele não ia tentar entrar nesse outro. Por mais que número 2 for igual ao número 3, ele não vai entrar, porque ele só vai tentar entrar no else if caso esse aqui seja falso, no caso. Certo? Então, desculpa aí. Então, se o número 2 for igual a 3, o contador de 3 recebe contador de 3 mais 1, ponto vírgula. Então, vamos repetir esse if com as 5 variáveis, né? Número 3 é igual a 3? Se sim, se for, a gente bota contador de 3 recebe contador de 3 mais 1. No caso, vamos ver, número 1 a variável número 1 é igual a 3. Então, se for, a gente soma 0 mais 1, 1. Aí a gente testa de novo. Se o número 2, a variável número 2, for igual a 3 também, a gente soma mais 1. Ou seja, 1, que tinha somado aqui, mais 1, 2. Se entrar aqui também, 1, 2 mais 1, 3. Então, 3 números iguais e o contador de 3 está valendo isso também. Então, vamos fazer para as outras, para as duas últimas, né? Opa, número 4. Pronto, mais uma vez fizemos para todas as 5 variáveis, contador de 1, contador de 2, contador de 3, verificando se cada uma é igual a 3. Se for, a gente acrescenta um número no contador do 3. Por fim, a gente pega e diz aqui, ó. A gente pega e digita, por exemplo, contador de 3, que seria o valor ali salvo na variável, do de 3, a gente diz a quantidade, a variável contador de 3 que está dizendo a quantidade de números que são iguais a 3. Então a gente vai dizer o seguinte, contador de 3, números são iguais a 3. E no caso, se por exemplo, contador de 3, nenhum dos números que a gente testou forem 3, então aí aparece aqui 0, números são igual a 3. Então se só um fosse igual a 3, aparecer um número são igual a 3, ou um números no caso, são iguais a 3. Então vamos compilar e executar. Vamos entender um pouquinho aqui. A gente criou 5 variáveis, né? Tipo double, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Criamos mais uma variável que se chama contador de 3, de tipo inteiro. Ela vai iniciar com o valor 0. E a gente pediu o valor de todas as 5 variáveis, né? Pedindo assim e tal. Por exemplo, vamos digitar aqui 1, 2, 3, 4, 3. Tem dois números iguais a 3. Então ele vai testar. O número 1 é igual a 3? Não, o número 1 é 1. Então ele não vai adicionar. Número 2 é igual a 3? Não. É igual a 2. Número 3 é igual a 3? Sim. Então ele vai dizer contador de 3, que no caso seria 0, recebe contador de 3, que é 0, mais 1. Então ele começa a valer 1. Aí testa. Número 4 é igual a 3? Não, é 4. Número 5 é igual a 3? Sim. A gente vai digitar aqui o 3. Então ele vai entrar mais uma vez. Contador de 3, que agora vale 1, recebe 1 mais 1, no caso 2. E por fim a gente vai dizer 2 números são iguais a 3. Quer ver? Ó? Então, enter e 2 números são iguais a 3. É exatamente isso que terminamos nossa quinta questão.